Oi, pessoal, tudo legal com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, feliz 2024 a todos. Vamos retomar então as audioleituras, que eu sei que estou mega atrasada, que vocês até desistiram, já foram ler o livro sozinhos, já até terminaram o livro. Eu tô aqui ainda, né? Mas vou retomar aqui os áudios da leitura de Rádio Silêncio. Retomando as leituras agora, né, 2024. Antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, isso me ajuda, tá? Para eu trazer mais áudio de livros aqui para vocês. E vamos ao primeiro trimestre de verão, do livro Rádio Silêncio, da Alice Oseman. Então, vamos lá. Trimestre de verão. Ala de leste na minha cama. Não gosto que outras pessoas entrem no meu quarto porque morro de medo de descobrirem um de meus segredos, como o meu hábito de desenhar fanart, meu histórico na internet ou o fato de eu ainda dormir com um ursinho de pelúcia. Principalmente, não gosto de outras pessoas na minha cama. Desde os 12 anos, quando uma amiga veio dormir em casa e eu tive pesadelo no qual um Tamagotchi falava com uma voz bem grave. Eu dei um soco na cara dela, o nariz dela sangrou e ela chorou. Uma metáfora adequada para a maioria das minhas antigas amizades. Apesar disso, naquela noite acabei com Ala de Leste na minha cama. Haha. Não é o que você está pensando. Quando Aled e eu saímos do trem, ou no caso de Aled caiu do trem, e descemos a escada de pedra que ligava a estação ao nosso bairro de interior, a Led disse que Daniel Jan estava com as suas chaves porque Daniel usava a jaqueta dele e as chaves se encontravam no bolso e ele não podia acordar a mãe porque ela literalmente arrancaria a cabeça dele. O jeito com que ele disse isso foi bem convincente. A mãe dele é uma das líderes do Conselho de Paz da Academy, então por alguns segundos eu acreditei. Sempre achei a mãe do Aled intimidadora, como se com uma palavra ela pudesse esmagar minha autoestima e servi-la para o cachorro comer. Não que isso seja muito difícil, então, pois é, eu falei. Você quer dormir na minha casa ou coisa assim? Obviamente, falei brincando, mas ele apoiou todo o peso no meu ombro e respondeu meio, bom. Dei uma risada como se soubesse que isso ia acontecer, desde o momento em que a Led se abaixou no meio da rua. Então eu disse, tá, tá. Ele adormeceria logo, de qualquer modo, e eu não era uma daquelas pessoas estranhas de 40 anos que acha que meninos e meninas não podem dividir uma cama sem que nada aconteça. A Led entrou na minha casa e caiu na minha cama sem dizer nada. E quando eu saí do banheiro, onde tinha vestido meu pijama, ele estava dormindo, virado de costas para mim, com o peito subindo e descendo lentamente. Apaguei a luz. Eu queria estar um pouco mais bêbada também, porque demorei umas boas 2 horas para dormir, como sempre acontece, e por 2 horas inteiras, por não estar jogando no celular nem fuçando no Tumblr, tive que ficar olhando para a nuca dele sobre a luz azul fraca de meu quarto. A última pessoa que tinha dormido comigo na minha cama de casal foi Carrie, quando eu tinha 15 anos, algumas noites antes de ela fugir. E se eu estreitasse um pouco os olhos, quase conseguia fingir que a pessoa ao meu lado era ela, com os mesmos cabelos loiros e as orelhas pontudas, mas quando abri os olhos de novo, ficou claro que a Led, e não Carrie, estava comigo na cama. Por algum motivo, achei isso meio confortante. Não sei. A Led precisava cortar os cabelos de sua blusa, logo notei pertencia a Daniel. Pois é, eu sei. Acordei primeiro, perto das 11 horas. Parecia que a Led tinha passado a noite toda na mesma posição. Então conferi depressa para ver se ele tinha morrido. Não tinha, antes de sair da cama. Rapidamente, repassei as decisões da noite anterior. Todas pareciam combinar com as minhas expectativas em relação a mim mesma, fracote.
Me coloco em situações ruins para garantir a segurança de pessoas que mal conheço, faço perguntas esquisitas e me arrependo delas depois. A Led Leste está na minha cama, era mesmo uma coisa comum de acontecer com Francis. O que exatamente eu diria quando ele acordasse? E aí, Aled, você está na minha cama, provavelmente não se lembra o motivo, juro que não te trouxe aqui à força. A propósito, sabe aquele podcast esquisito que você faz para o YouTube? E, pois é, basicamente eu ando obcecada com ele há anos. Imediatamente desci a escada. Era melhor dar a notícia para a minha mãe antes que ela encontrasse e pensasse que sua filha estava namorando um garoto loiro, pequeno e constrangido sem ter contado para ele antes. Minha mãe estava na sala de TV, vestindo seu macacão de unicórnio e assistindo a Game of Thrones. Ela olhou para a frente quando eu entrei na sala e me encolhi do lado dela no sofá. Oi, e aí? Disse ela. Segurava um pacotinho de cereal integral, enfiou um deles na boca. Você parece meio cansada. Bem, falei. Não sabia bem o que dizer depois. Você se divertiu na discoteca? Perguntou ela, mas estava sorrindo. Minha mãe fingia não ter ideia de nada a respeito do que adolescentes do século XXI faziam, além de ser sarcástica com os professores. Aquilo era outra coisa que ela gostava de fazer. Você curtiu? Você badalou? Ah, claro, estávamos felizões e tudo. Falei fazendo uma dancinha. Ótimo, ótimo. Assim você vai arrumar um bofe. Ri alto. Mas da ideia de eu arrumar um bofe em qualquer situação que fosse, mas então, com uma lentidão exagerada, ela apertou o pause no controle remoto, deixou de lado o saco de cereal e olhou nos meus olhos, entrelaçando os dedos das mãos em seu colo, como um diretor de escola podia fazer em cima de sua mesa. Por falar nisso, continuou, eu estava querendo saber quem é exatamente o bonitinho que está dormindo na sua cama. Ah, tá. Pois é, falei rindo. Sim, é um bonitinho. Entrei no seu quarto para pegar a roupa suja e o vi. Minha mãe abriu as mãos como se revivesse a cena. Primeiro, pensei que ele fosse um urso de pelúcia gigante, ou um daqueles travesseiros japoneses dos desenhos que você me mostrou na internet. E não, ele é de verdade, um garoto de verdade. Ela estava vestindo, ele estava vestido, então imagino que não tenha rolado um pega para capar. Mãe, mesmo quando você usa a expressão pega para capar com ironia, eu sinto vontade de fechar os ouvidos com cola permanente. Minha mãe não disse nada por um instante, nem eu, então nós duas ouvimos uma batida vindo do andar de cima. É a Led Leste, falei. O irmão gêmeo de Caris, sabe? O irmão da sua amiga? Riu minha mãe. Ah, que coisa! Agora estamos nos transformando em uma comédia romântica, não é? Foi engraçado, mas eu não ri e a expressão dela ficou séria. O que está rolando, Francis? Pensei que você fosse ficar fora até mais tarde com seus amigos. Você sabe bem que merece alguma comemoração de fim de semestre antes de começar a estudar para as provas. Ela olhou para mim com solidariedade. Minha mãe sempre achou que eu me importava demais com as tarefas da escola. Minha mãe sempre foi o oposto do que alguém esperaria de uma mãe normal, mas mesmo assim ela conseguia ser incrível. A Led estava bêbado, por isso tive que trazê-lo para casa. Ele esqueceu as chaves e parece que a mãe dele é meio chata. Ah, sim. Carol Leste. Minha mãe contraiu os lábios, desviou o olhar acessando uma lembrança. Ela sempre tenta falar comigo no correio. Ouvimos mais um baque vindo do meu quarto. Ela franziu a testa e olhou para mim. Você não feriu com gravidade, não é? Acho melhor eu ir ver o que está acontecendo. Sim, vai ver seu gato. Ele provavelmente está saindo pela janela. Pare com isso, mãe. Meus parceiros românticos nunca tentariam sair pela janela. Ela abriu aquele sorriso simpático dela que sempre me fazia pensar que ela sabia algo que eu não sabia. Eu me levantei para sair. Não deixe que ele escape, disse ela. Esta pode ser sua única chance de garantir um marido, então me lembrei de outra coisa sobre qual minha mãe provavelmente devia saber.
Ah, olha só, falei virando quando cheguei à porta. Sabe, University? A risada da minha mãe foi interrompida por uma expressão de confusão. Sei, o que tem? Pois é, a LED é o criador. De repente, me dei conta de que a LED provavelmente não se lembraria de ter me dito que era o criador de University. Ótimo, mais uma situação esquisita com a qual eu teria que lidar. O quê? Perguntou minha mãe. O que você está falando? Foi ele quem me mandou aquela mensagem no Twitter. Ele é o criador de University. Descobri ontem. Minha mãe ficou só olhando. Pois é, falei. Pois é, eu sei. Esquisito. Quando eu voltei ao meu quarto, encontrei a LED agachado ao lado da cama, segurando um cabide como se fosse um machado. Quando entrei, ele se virou para olhar para mim com os olhos arregalados e os cabelos compridos demais, todos despenteados. Acho que ele estava meio aterrorizado, compreensível. Demorei alguns segundos para decidir o que dizer. Você pretendia me decapitar com um cabide? Ele piscou uma vez e então abaixou a arma e se endireitou, com o terror diminuindo. Eu o olhei de cima para baixo. Claro, ele ainda estava usando a mesma roupa da noite anterior, blusa cor de vinho de Daniel e a calça jeans escura, mas pela primeira vez notei que ele usava calçados de lona excelente de cor verde-limão, com cadastros roxos fluorescentes, e me deu muita vontade de perguntar onde ele os havia comprado. Ah, Francis Xavier, disse ele, e ainda pronunciou o nome certo. Em seguida, suspirou e se sentou na minha cama. Foi como se eu estivesse vendo uma pessoa totalmente diferente, agora que eu sabia que ele era o criador. A voz de rádio silêncio. Ele nem se parecia com a Led Leste, não a Led Leste que eu conhecia, não a sombra de Daniel Jan, não o garoto que nem parecia ter personalidade, não o garoto que sorria e concordava com o que diziam e, de modo geral, para ser sincera, parecia ser a pessoa mais entediante e normal do mundo todo. Ele era a Rádio Silêncio. Vinha fazendo um programa no YouTube por mais de 2 anos, uma explosão linda, sem limites de uma história. Eu estava prestes a dar uma de fã louca. Meu Deus, que vergonha, Jesus Cristo, disse ele. A voz dele era tão baixa quando estava sóbrio que parecia que não estava acostumado a conversar normalmente ou coisa assim, como se tivesse que se esforçar a falar alto. Pensei que tivesse sido sequestrado. Ele cobriu o rosto com as mãos, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ficou assim por um bom tempo. Eu fiquei de pé, meio sem jeito, à porta. Desculpa, falei. Apesar de não saber bem pelo que estava me desculpando. Bom, você pediu. Eu não te atraí para dentro da minha casa. Não tinha segundas intenções. Ele olhou para mim, olhos arregalados de novo. E eu resmunguei. Ah, sim, parece algo que alguém com segundas intenções diria. Isso é muito esquisito, disse ele, entornando a boca num meio sorriso. Sou eu quem deveria estar me desculpando. Sim, isso é bem esquisito. Você quer que eu vá embora e pronto? Parei. Bom, não vou te impedir de sair. Sério, não sou uma sequestradora. A Led ficou me observando. Espera, disse ele. Nós ficamos? A ideia me pareceu tão idiota que eu cheguei a rir. Pensando bem agora, pode ter sido meio grosseiro. Ah, não, está tudo bem. Tá, disse ele, olhou para baixo e eu não sabia dizer o que ele podia estar pensando. Sim, isso seria muito estranho. Fizemos mais uma pausa. Eu precisava dizer alguma coisa a respeito de University antes que ele se fosse. Estava claro que ele não se lembrava de nada a esse respeito. Minto muito mal e também não sei guardar segredo. Finalmente, ele largou o cabide que estava segurando. Você tem um quarto bem bacana, disse ele com timidez, apontando o meu pôster de Welcome to Night Vale. Eu adoro Welcome to Night Vale. Claro que sim, o Welcome to Night Vale era mais um podcast da internet que eu adorava, assim como University.
mas preferi University porque gostava mais dos personagens. Eu não sabia que você curtia essas coisas, continuou. Ah, eu não sabia bem o que ele pretendia com aquilo. Bom, pois é, pensei que você sabe como é, gostasse de estudar e gostasse de ser representante de turma e é. Ah, claro, dei uma risada esquisita. A escola era minha vida, minha alma e tudo a meu respeito. Acho que ele tinha razão. Bom, sim, minhas notas são bem importantes e também ser representante de turma e coisa e tal. Tipo, estou tentando entrar em Cambridge, então tenho que estudar muito, então é. Ele me observou enquanto eu falava, sentindo devagar, e disse: Ah, sim, tá certo. Não parecia que ele se importava tanto com aquilo quanto tinha se importado com o meu pôster de Welcome to Night Vale. Ele notou que estava olhando fixamente, desviou o olhar e disse: Desculpa, estou tornando tudo ainda mais esquisito. Ficou de pé, ajeitando os cabelos com uma das mãos. Vou embora. Não vamos mais nos ver com frequência. Oi? Porque eu saí da escola e tal. Ah, ficamos nos encarando. Foi muito esquisito. Minha calça de pijama tinha estampa de tartarugas ninja. Você me disse que faz o University. Falei tão depressa que imediatamente temi que ele não tivesse me ouvido. Pensei que, como não havia jeito fácil de tocar no assunto, eu poderia simplesmente só dizer: é assim que faço com a maior parte das coisas. A Led não disse nada, mas ficou sério e se afastou um pouco. Eu te disse, falou ele, mas a voz sumiu. Não sei quanto você se lembra, mas tipo, estou literalmente. Parei antes de dizer algo que me fizesse parecer bem doida. Eu adoro mesmo seu programa. Eu o acompanho desde o começo. Como assim? Perguntou ele, parecendo surpreso de verdade. Mas faz mais de 2 anos. Pois é, falei rindo. Não é esquisito? É muito. Ele passou a falar mais alto. Muito legal. Sim, eu gosto de verdade. Tipo, não sei, os personagens são muito bem feitos e verossímeis. Principalmente o rádio. A coisa toda de ser a gênero é genial, de verdade. Quando a voz feminina aparece pela primeira vez, eu escutei o episódio umas 20 vezes, mas é tão bom não ter certeza se a voz é de garoto ou de garota. É incrível, quer dizer, nenhuma voz é de garota ou de garoto, não é? Rádio não tem gênero. Bom, sim, os personagens secundários também são brilhantes, mas não tem aquela tensão sexual de Doctor Who. Eles são quem são e é bem legal que eles não sejam todos melhores amigos de rádio, às vezes são inimigos. E cada história é hilária, não dá para saber o que vai acontecer, mas todos os enredos constantes são bons também. Tipo, eu ainda não sei porque rádio não pode tirar as luvas, nem o que é guardado dentro do prédio azul escuro, nem se rádio um dia vai conhecer VUPs. E não vou te perturbar perguntando sobre a conspiração de February Friday, porque, tipo, isso estragaria a coisa, assim. É muito bom. Não sei explicar como adoro tudo, de verdade. Enquanto eu falava, os olhos de Aled foram ficando cada vez mais arregalados. No meio do que eu dizia, ele voltou a se sentar na minha cama. Quando eu estava terminando, ele cobriu as mãos com as mangas. Quando terminei, me arrependi de tudo na mesma hora. Nunca tinha conhecido um fã do programa, disse ele com a voz baixa de novo, quase inaudível, e então ele riu. Cobriu a boca com a mão, como tinha feito na noite anterior, e eu me perguntei, não pela primeira vez, por que ele fazia isso. Olhei para um lado. Além disso, continuei pensando que, naquele momento, eu contaria a ele que eu era Toulouse, a artista fã com quem ele tinha feito contato pelo Twitter. Pensei que eu contaria a ele, ele ficaria maluco, eu mostraria a ele meus 37 cadernos de desenho.
Ele ficaria ainda mais doido e eu o chamaria de esquisito, ele fingiria, eu nunca mais o veria de novo. Balancei a cabeça. Eu me esqueci do que ia dizer. A Lady abaixou a mão. Tudo bem. Você deveria ter visto minha cara ontem quando você me contou. Falei com uma risada forçada. Ele sorriu, mas parecia nervoso. Olhei para baixo. Pois é, bem. Pode ir para casa agora se quiser. Desculpa, não se desculpe, disse ele com aquela voz baixinha. Precisei me esforçar muito para não pedir desculpas por ter pedido desculpas. Ele se levantou, mas não caminhou até a porta. Parecia querer dizer alguma coisa, mas não sabia quais palavras usar. Ah, você pode tomar o café da manhã aqui, se quiser, sem pressão, não precisa. Ah, eu me sentiria mal, disse ele, mas estava sorrindo um pouco e pela primeira vez eu senti que sabia o que ele estava pensando. Tudo bem. As pessoas não costumam vir aqui com frequência, então é legal. Percebi como parecia triste quando disse aquilo. Tudo bem, disse ele, se você não se incomodar, legal. Ele olhou ao redor mais uma vez. Vi que ele viu minha mesa e as tabelas bagunçadas e também as anotações espalhadas por todos os lados até o chão. Ele olhou para as minhas prateleiras que tinham uma mistura de literatura clássica que eu pretendia ler para minha prova de Cambridge e alguns DVDs, incluindo a coleção toda do estúdio Ghibli, que minha mãe havia me dado em meu aniversário de 16 anos. Ele olhou para fora da janela do meu quarto em direção à casa dele. Eu não sabia qual janela da casa era do seu quarto. Nunca contei a ninguém a respeito de University, disse ele olhando de novo para mim. Achava que as pessoas pensariam que eu sou esquisito. Havia uma centena de coisas que eu poderia ter dito em resposta àquilo, mas só disse: mesma coisa comigo. Voltamos a fazer silêncio. Acho que estávamos apenas tentando absorver o que estava acontecendo. Até hoje não faço ideia se ele estava feliz com aquela relação. Às vezes eu acho que talvez tudo teria sido melhor se eu não tivesse contado a ele que sabia. Outras vezes acho que é a melhor coisa que eu tinha dito na vida inteira. Então, vamos tomar café? Perguntei, porque não havia como aquela conversa, aquela reunião, aquela coincidência estupidamente extrema terminar. Tá, vamos, disse ele. E, apesar de sua voz continuar baixa e tímida, parecia mesmo que ele queria ficar para que pudesse conversar um pouco comigo. Ganharíamos milhões. Ele não ficou muito tempo, acho que percebeu que eu estava tendo um treco por dentro com a situação toda, mas mesmo assim, fiz umas torradas para ele e tentei não bombardeá-lo com perguntas, apesar de querer, depois de perguntar quem sabia sobre University, só Daniel, porque ele tinha começado a fazer o programa. Ele estava entediado, e como ele fazia todos os efeitos de vozes, com software de edição. Pensei que seria melhor eu me acalmar, então preparei um pouco de cereal e me sentei à frente dele na bancada. Estávamos em maio, o verão ainda não tinha chegado, mas o sol da manhã irritava meus olhos pela janela da cozinha. Conversávamos sobre os assuntos comuns, como coisas da escola, férias e o que tínhamos estudado. Nós dois tínhamos feito nossas provas de arte, mas ele ainda tinha literatura inglesa, história e matemática, e eu ainda tinha literatura inglesa, história e política. Ele esperava tirar nota máxima em tudo, o que não surpreendia no caso de alguém que havia entrado em uma das maiores universidades do país. E ele disse que não sabia como, mas não estava estressado com suas provas. Eu não comentei que estava tão estressada que estava perdendo mais cabelos do que o normal na hora do banho. Em determinado momento, ele perguntou se eu tinha um analgésico e de repente vi que seus olhos estavam bem vermelhos e lacrimejantes e que ele não tinha comido muito da torrada. Sempre consigo me lembrar dele daquele primeiro dia no café da manhã. À luz do sol, seus cabelos e sua pele pareciam ter quase a mesma cor. Você sai muito? Perguntei, dando um pouco de paracetamol e um copo de água para ele. Não. E então deu uma risadinha. Não gosto muito de sair, para falar a verdade, sou meio solitário.
Eu também não saio muito. Ontem à noite foi minha primeira vez na Jones. Estava bem mais quente do que eu esperava. Ele riu de novo com a mão cobrindo a boca. Sim, é nojento. As paredes estavam tipo molhadas. Pois é, provavelmente teria dado para armar um tobogã. Eu teria me divertido mais se tivesse um escorregador, não vou mentir. Fiz um gesto esquisito de deslizar com as mãos. Escorregar na água estando bêbado, eu pagaria para ver. Aquilo foi esquisito. Por que eu tinha dito aquilo? Esperei que ele me olhasse com aquela cara de Francis, do que você está falando? Não aconteceu. Eu pagaria por um pula-pula, disse ele. Sei lá, deveriam reservar um andar que fosse totalmente ocupado por um pula-pula. Ou uma sala que fosse só de brinquedos. Você já foi ao Monkey Biz? Fui. Sabe aquela parte dos fundos com balanços de pneus em um campo? Seria legal algo assim. Ah, meu Deus, sim, deveríamos criar isso, ganharíamos milhões. Ganharíamos sim. Fizemos uma pausa enquanto comíamos, não foi esquisito. Um pouco antes dele ir embora, enquanto estávamos parados à porta, perguntei: Onde você comprou seus sapatos? São muito legais. Ele olhou para mim como se eu tivesse dado a notícia que ele havia ganhado na loteria. Na Assos. Ah, bacana, respondi. São. Ele quase não continuou. Sei que eles são esquisitos, eu os encontrei na seção feminina. Ah, não se parecem com sapatos femininos. Olhei para os pés dele. Também não parecem ser masculinos, são só sapatos. Olhei para ele e sorri sem saber direito aonde aquela conversa daria. Ele estava olhando para mim, com a expressão totalmente indecifrável. Tenho um casaco da Top Man, continuei. Eu vou te dizer uma coisa, a seção masculina da Primark é a melhor para comprar suéteres de Natal. A Led Leste puxou as mangas da blusa para cobrir as mãos. Obrigado pelo que você disse a respeito de University, disse ele, meio sem olhar nos meus olhos. Significou muito para mim. Aquela era a oportunidade perfeita de dizer para ele que eu era a artista com quem ele conversou via Twitter. Só que eu não o conhecia, não sabia como ele reagiria. Eu o considerava a pessoa mais legal que já tinha conhecido, mas não significava que confiava nele. Não foi nada, disse. Quando ele acenou e se afastou da minha casa, me ocorreu que aquela provavelmente tinha sido a conversa mais comprida que eu havia tido com alguém da minha idade nas últimas semanas. Pelo menos pensei que talvez pudéssemos ser amigos agora, mas talvez fosse meio esquisito. Voltei para meu quarto. Vi meus cadernos de rascunho aparecendo embaixo da cama e pensei se ele soubesse. Pensei em Caris e se ela era um assunto que podia ser abordado. A Led sabia que tínhamos sido amigas. Meu Deus, ele sempre esteve no trem, não é? Pensei que precisava contar para ele que eu era artista, porque se demorasse muito, talvez ele começasse a me odiar, e eu não queria que isso acontecesse. Nada de bom vem quando mentimos para as pessoas. Eu já devia saber disso. Poder. Caris nunca mentia sobre nada. Também nunca contava a verdade toda, o que parecia pior, de certo modo. Só percebi isso muito tempo depois de ela sumir. Ela dominava nossas conversas no trem com histórias da sua vida, discussões com a mãe, com os colegas de escola e com professores, redações péssimas que ela havia escrito e provas nas quais tinha sido reprovada. Fugiu de casa para ir a festas, às vezes em que ficava bêbadas e todas as fofocas em sua sala. Ela era tudo o que não era: drama, emoção, intriga, poder. Eu não era nada, nada acontecia comigo. Ela nunca contava a verdade completa e eu não percebia. Eu ficava tão encantada com o jeito que Carrie tinha de brilhar forte com suas histórias incríveis e cabelos platinados, que não achava estranho o fato de ela e a Led chegarem separados à estação de manhã e de ele caminhar 20 metros atrás de nós na volta da escola. Não achava estranho que eles nunca conversassem nem se sentassem juntos. Eu não questionava nada, não estava prestando atenção. Eu estava cega e fracassei. Nunca mais vou deixar que isso aconteça. University, episódio 2, Skatista.
84.873 visualizações. Vou aceitar aliados a partir de agora, até ter notícias de você. A sobrevivência será minha prioridade. Deslize para baixo para ler a transição. Ele tem uma bicicleta ótima, posso garantir. 3 rodas e brilha no escuro. Claro, é útil ter alguém por perto que use as próprias mãos. Não sei explicar como é ruim ter que usar essas luvas o tempo todo. Ainda não sei bem por que pedi a ajuda dele. Já sobrevivi todo esse tempo sem ninguém, mas desde que falei com você, acho que mudei um pouco de opinião. Se quiser sair daqui, vou ter que conversar com o pessoal da cidade de vez em quando. Há coisas na University que não se podem imaginar no mundo real, escondidas sobre a poeira metálica, monstros, demônios e abominações sintéticas. Todo dia ficamos sabendo do último desastre. Algum pobre solitário voltando de uma palestra, um geek cansado no canto escuro da biblioteca, uma menina jovem e triste sozinha na cama. E é aonde quero chegar, colega. Cheguei à conclusão de que é impossível sobreviver sem companhia na University. Online. Estava assistindo a Quinto Elemento e comendo pizza com minha mãe quando meu telefone vibrou, indicando que eu tinha recebido uma mensagem no Facebook. Eu o peguei pensando que seriam meus amigos, mas quase engasguei com a borda da pizza quando li o nome na tela. Aled Leste. Oi, Francis. Só queria agradecer de novo por ter me recebido na sua casa ontem. Acho que acabei com a sua noite. Me desculpe. Beijos. Francis Javier. Oi, tudo bem? Não se preocupe. Para ser sincera, eu não queria estar lá. E eu meio que usei você como desculpa para ir para casa, não vou mentir. Aled Leste. Ah, que bom então. Pensei que seria uma boa ideia ficar bêbado porque estava nervoso por ir a Jones, mas acho que errei na quantidade de bebida. Nunca fiquei tão bêbado daquele jeito antes. Francis Javier. Não se preocupe, você também estava com Daniel, então tudo bem. Quando te encontrei, eu estava buscando água. Aled Leste. É verdade. Francis Javier. Carinha feliz. Nós dois permanecemos online por alguns minutos depois disso. Eu queria dizer mais alguma coisa e sentia que ele também queria, mas nenhum de nós sabia o que era. Apaguei a tela de meu celular e tentei me concentrar no filme, mas não conseguia parar de pensar nele. Stop motion. O dia seguinte era domingo, o dia em que eu tinha decidido começar a estudar as revisões e também o dia em que recebi um e-mail de Rádio Silêncio. Aled, enquanto respondia a uma questão de matemática sobre diferenciação. Rádio Silêncio. universitypodcast@gmail.com para mim. Oi, Toulouse, muito obrigado por me responder no Twitter. Estou muito feliz por saber que você quer trabalhar com o programa. Tem um tempo ando querendo implementar uma identidade visual. O e-mail continuava por alguns parágrafos e a LED falava sobre todas as ideias que ele tinha para o programa, GIFs, pixelados e repetidos como aqueles que ele tinha visto no meu blog, ou desenhos stop motion, sobre uma lousa branca, talvez até uma atualização no logo do University, se não fosse responsabilidade demais. Ele perguntou se eu tinha certeza de que podia me comprometer, porque não podia decepcionar seus assinantes. Se estivesse dentro, estava dentro mesmo, não podia sair sem um bom motivo. Isso me deixou nervosa. Coloquei o telefone em cima das respostas de matemática que vinha anotando em um caderno. As letras do e-mail e os números de papel se misturaram por um momento. Eu precisava contar para ele que era eu, antes que acabasse estragando outra amizade.